Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SD e L11, o CDIL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você já investe em fundos imobiliários? Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, o segmento em qual ele investe? Sabe o setor de atuação, como é que funciona? Comenta então para nós aí, que é muito importante o seu comentário aí pra gente. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar atingir 10 mil inscritos. Será que a gente vai conseguir? Se você quiser ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Será que a gente chega a 10 mil até o meio do ano? Será que chega até o final do ano? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Torne-se membro do canal. 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários e vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, vocês participam do grupo fechado do Telegram, vocês têm preferência quando pede um vídeo e saber também que vocês vão estar apoiando o canal aí. Então isso aí vai nos ajudar imensamente, eu ficarei imensamente grato. Muito obrigado aos últimos membros aí, ó, Carla, Danilo, Felipe e também todos os membros do canal. Tem mais uma forma de apoiar o canal. A gente até o final do ano pretende tirar uma certificação CEA, que é profissional do mercado. Com essa certificação, até indicação de ativos a gente vai poder fazer. Se quiser ajudar o nosso canal, quiser me ajudar, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos, você vai ganhar um bônus de 70 e a gente também ganha. Poxa, já pensou se ajudar ainda ganhar um bônus? Acho que não custa nada. Joga lá, nem que seja 100zinho lá. Vocês vão nos ajudar e eu vou ficar imensamente grato, além de vocês apoiarem esse nosso objetivo aí. Abra uma conta no Mercado Pago PicPay com o nosso link de indicação. Abriu, pagou algo lá dentro, você já vai ganhar esse bônus e a gente também ganha. Então, lá no Mercado Pago, só de abrir a conta você ganha esses R$10. No PicPay, você tem que pagar lá dentro com cartão de crédito, mas você ganha, a gente também ganha, isso vai ajudar imensamente. E temos também uma forma direta de apoio que me pediram. Falaram em alguns comentários, olha, põe uma forma de apoio direto. Então eu criei o Pix do canal aí, ó, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor que você quiser. Não precisa achar que você tem que doar seus valores altos, qualquer valorzinho mesmo, R$1, R$10, o valor que você quiser doar, isso vai nos ajudar imensamente também. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo do setor de tijolos e de setor logístico. Ele foi lançado em novembro de 2012 na base de R$100. Esse fundo ele tem uma particularidade que se chama cogestão. Ele é gerido tanto pela SDI e pela Rio Bravo. São duas gestoras gerindo o fundo. Tem mandato renda, tem uma excelente liquidez diária de quase 2 milhões por dia, 1.992.000 por dia. Os usuários do site dão uma boa nota para o fundo, dão uma nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 0,5% e conta com 6.300.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,89. Isso significa 11% de desconto, está mais barato do que vale. Então note que o seu patrimônio é de 623 milhões e o mercado está aceitando pagar 557 milhões. Então assim, isso não é algo exclusivo desse fundo. A maioria dos fundos de tijolo, do setor logístico, setor de lajes, shoppings e tal, eles vêm com um desconto patrimonial aí. Então assim, se você gostar do ativo, tá? Aqui eu não dou indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, não é esse o objetivo. Mas se você estiver gostando do ativo, talvez isso seja uma oportunidade para você entrar no ativo. Então hoje as suas cotas valem R$ 97,00 e o mercado está disposto a pagar apenas R$ 87,00. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que já passou da casa dos 50 mil cotistas, 52 mil. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente, R$ 87,00. Ele teve como mínima no último ano a 82 e a máxima que ele atingiu recentemente foi R$ 103,00 no último ano. Então vamos traçar aqui a linha dos R$100, que é uma linha aqui mais ou menos do valor patrimonial do fundo. E o que a gente observa? É um fundo com histórico, mas que antigamente era um fundo que comumente, mesmo antes da crise, ele era negociado a valores menores do que o seu VP, isso era comum. Vem o ano de 2019, como todo o mercado, esse fundo tem a sua ascensão, ele começa a crescer bastante. E aí, atinge esse pico aqui de 150 e poucos reais em novembro de 2019. Vem o momento pandêmico e as suas cotas são alçadas para o patamar de R$ 72,00. O que eu quero mostrar para vocês? Que atualmente tá um pouco longe ainda, mas olha, tá num patamar de desconto próximo a uma época pandêmica. E novembro, que foi uma problemática para a maioria dos fundos, esse fundo também atingiu R$ 82,00 aqui, ó. Então teve um bom desconto frente ao que está atualmente. Atualmente o fundo recuperou-se e está mais ou menos estabilizado nesses patamares de 80 e poucos reais.
Aqui a gente vê que é um fundo com histórico. Algumas pessoas exigentes exigem no mínimo 3 anos de existência para investir no fundo. Outros exigem 5. Para fundos imobiliários eu não tenho esse tipo de exigência. Para ações sim, mas para fundos imobiliários não. E o que, que a gente observa de interessante? A gente tem que, entre aspas, sempre entender o momento 2020 e o momento 2021. Mas, eu vou traçar essa linha aqui, ó, que seria mais ou menos 30 e 60 centavos, acredito eu. E a gente vê uma evolução da entrega dos rendimentos do fundo. Ele estabilizou-se em 2018, 2019 também. Final de 2019 a gente vê até uma queda nos rendimentos. Só que a gente vê, durante 2020, foi situação pandêmica, situação problemática aí, ó, a gente vê que houve um recuo nas cotas, aí, nos rendimentos. Só que, o que acontece? A gente vê uma evolução nos rendimentos aí, ó. Ó, estabilizou-se, quedas temporárias, quedas mensais é normal, mas ó, teve uma melhora e a gente vê ele mais ou menos estabilizado nesses patamares. Então eu acredito que ele vai estabilizar aqui e posteriormente, nesse ano, no ano que vem, já tem uma melhorazinha. Então assim, quais as vantagens de se investir em ativos de tijolos? Essa aqui, ó, que esse fundo tem conseguido fazer, é uma excelente vantagem. Você compra, e se você nunca mais comprar, você vai ter os seus rendimentos subindo, porque eles são reajustados, são aluguéis, e possivelmente, se for um bom ativo, o imóvel tende a valorizar também. Só que o que eu fico vendo hoje são pessoas fazendo comparações descabidas. O ciclo de mercado para fundos de tijolos é um ciclo longo, de no mínimo 10 anos, às vezes 15, às vezes até 20 anos. O ciclo, pessoal, o ciclo é porque tudo é cíclico na vida. Você nasce, você amadurece, depois você morre. E aí, outra pessoa, né? Nasce, amadurece e morre. Tudo é cíclico. Então, tem épocas de chuva, aí tem épocas que fica de seca, tem épocas tal, chuva, seca e assim por diante. Chuva, seca, isso vai oscilando, é cíclico. Então, com o mercado, às vezes acontece alta, depressão, depois, então, até que esse ciclo se complete, ó, ele tá nesse ponto, teu ponto máximo, teu ponto mínimo, e ele voltar para esse ponto aqui, de voltar a ter euforia de novo, tudo isso gasta-se um tempo. E às vezes esse tempo desse ciclo aqui, ó, às vezes gasta 10, 15, 20 anos. Na atual situação, a gente vem do momento de crise, um momento problemático, então não necessariamente você vai ver excelentes valorizações nesse período agora. Enfim, a última entrega do fundo, 76 centavos, estabilizou-se nesse patamar, já passou por 5 subscrições, ela ocorreu em novembro e dezembro de 2020, a última subscrição do fundo. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo, como eu disse, 60 centavos, um pequeno percalço no caminho, evoluçãozinha, 62, 72, e agora, aparentemente, a gente vê que o fundo estabilizou-se em patamares de 76 centavos. Com isso, o que acontece? Aqui acontece, entre aspas, a tempestade perfeita. Aumento dos rendimentos e queda no valor das cotas. Aumenta aqui, queda das cotas. Com isso, a gente vê que além de ter melhorado um pouco os rendimentos, a gente vê as cotas caindo. Então a gente vê o yield, que antes era 58%, 0,58%, hoje está em patamares de 0,8%, quase 0,9%. Pessoal, eu particularmente não tenho esse ativo, mas imagina, se você se posicionar agora no ativo com desconto, com bom yield, recebendo esse tipo de yield, quando o fundo voltar à normalidade, entre aspas, não interessa lá na frente se as cotas subiram ou caíram. O que interessa é que, como você se posicionou nesse patamar, caso os rendimentos mantenham-se, você vai ter isso aqui preservado. Então, se eu fico vendo gente reclamando, preocupada, ai meu Deus, a cota caiu para R$70. Tá, mas espera aí. O rendimento caiu? Não. Então, pouco interessa se as cotas caíram. Se a queda da cota for uma situação macro, uma situação não especificamente daquele fundo, se for uma situação macro, não tem a menor importância isso. Porque você vai continuar recebendo rendimentos, e inclusive, talvez seja uma oportunidade de você baixar o seu preço médio. Algumas pessoas vêm no comentário e perguntam, Mu, compensa eu fazer isso para baixar meu preço médio? Na minha opinião, não sei. Depende. Eu não uso estratégia de baixar preço médio. Eu uso estratégia de alocação dentro do percentual. Então, assim, se você observar a carteira pública do canal, eu estou deixando os ativos, vamos supor que eu quero ter 3 cotas de um determinado ativo. Por exemplo, eu comprei 2 e agora essa outra está de stand-by. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para aproveitar um possível momento de janela dele cair mais abaixo do preço que eu tenho. Então, com isso, eu baixo meu preço médio, mas eu aloco dentro daquele percentual. Agora, se eu quero ter 3 cotas e eu já tenho 3 cotas,
Enquanto eu não preencher os outros ativos que eu quero ter, eu não posso ficar investindo nesse ativo, porque vai extrapolar o percentual que eu estipulei. Então, nesse ponto, para mim, não é viável baixar preço médio, entende meu ponto de vista? Então, se você ainda não preencheu aquele total, poxa, perfeitamente, vai ser sim uma excelente oportunidade. Agora, eu não sei como é que é a sua carteira, eu não sei qual que é a estratégia, se você pensa nisso ou não, se isso é importante para você ou não. Então, não tem como eu dizer se você baixar preço médio para você é importante ou não, sabe? Não tem como eu te ajudar. A gente faz até esse trabalho de mentoria, por enquanto eu não posso fazer indicação de ativos, tá? Então eu não tenho esse poder, sim, eu não posso. Mas a gente faz o trabalho de mentoria por fora, a gente tem mentoria para quem tem o membro Diamond lá do canal e tal, então assim, mas eu teria que ver caso a caso, pessoalmente. Enfim, continuando, a gente vê que essa última entrega, 76 centavos aqui, com a cota 85, representou um yield de 88. A cota deu uma pequena melhorada, caiu um pouquinho o yield, mas o yield acumulado desse fundo é 9,13, o que eu reputo ser um excelente yield para um fundo de tijolo. Para mim, eu busco pelo menos 0,6, o que dá acumulado mais ou menos entre 7,2 e 7,5. Esse yield de 9% representa uma média aí de mais ou menos 0,75 aqui de yield, ó. Tá, esse aqui vai dar 7,5, mais 1,5 vai dar 9. Vai dar, por ser acumulado, até um pouco menos que 0,75. O que, para mim, de média, para um fundo de tijolo, é excelente. Lembrando que isso não é porque ele pagou excelente, é porque caiu as cotas. Mas, ainda assim, é um bom ponto de vista. Aqui a gente vê que bastante institucionais detêm cotas desse fundo. Destaque para o HGLG. Então, assim, ó, eu não sou cotista direto do SDIL, mas eu sou cotista dele. Ó. Eu tenho cotas do HGLG. Então, eu invisto indiretamente no SDIL. Se você observar aqui, tem bastante institucionais que têm posição nesse fundo aí. O HGLG tem quase 5% das cotas desse fundo, o RBRF com mais 3,5%, o BCIA com mais 2%, então tem bastante institucionais posicionados no fundo. Isso, para mim, por um certo lado, é um ponto muito positivo, ainda mais que eu não tenho nenhum institucional com um domínio muito grande das cotas do fundo. Vocês que assistem o meu vídeo aqui, o canal, vocês sabem que, declaradamente, eu tenho não é birra, tá? Eu tenho, assim, uma contraposição em relação à gestora. Eu não gosto muito da gestora Rio Bravo. Em alguns ativos, na minha opinião, eles já pecaram na gestão e também na relação com os investidores, na minha opinião. Mas, um ponto muito positivo que eu tenho visto da gestora Rio Bravo, aqui ele tem uma cogestão, tá? Então não é mérito só deles. Mas eu faço aqueles vídeos de top 10, top 20, e eu preciso abrir o relatório gerencial. Eu tenho notado uma melhora considerável, uma melhora muito boa nos relatórios da Rio Bravo, principalmente na questão de destrinchar as despesas do fundo, separando pelo menos o que vai para a gestora em termos de gestão, de taxa. Isso para mim é importantíssimo. E eu vi uma melhora nos relatórios deles. Então, assim, nesse ponto muito positivo para a gestora. Caso a gestora, eu lendo seus relatórios, observando como eles têm atuado, como eles têm agido, e observar uma melhora nisso, eu vou falar abertamente nisso. Eu não sou a pessoa que fala algo e não volta atrás naquilo que ele falou. Se eu observar melhoras, eu falaria tranquilamente. Ainda continuo com o meu pé atrás. Eu, particularmente, não invisto em nenhum fundo da gestora Rio Bravo, tá? Mas esse SDIL, principalmente pela cogestão, eu tenho visto cada vez mais um excelente trabalho realizado lá. Aí não tem como a gente saber se necessariamente é por causa do Rio Bravo, né? Mas sim, tenho visto um excelente trabalho. Aqui no seu relatório, que mudou muito para os últimos relatórios, se você pegar o vídeo antigo de CDIL que a gente tem aqui, mudou muito. Eles vêm trazer os destaques. Qual que é o objetivo deles? Foco na localização. Então, assim, ó, isso aqui para mim é um dos principais pontos desse portfólio, desse ativo. Ativos logísticos localizados junto a importantes eixos de circulação, distribuição de produtos mercadoria. Então, ó, eles usam a estratégia Last Mile, ou seja, no quilometragem mais próxima, bem perto dos grandes centros. Então, 100% de seus ativos estão a menos de 30 quilômetros dos locais onde ficam os imóveis, né? Então, isso aqui, para mim, é algo importantíssimo, um ponto muito positivo. E a qualidade dos ativos. Imóveis de última geração ou retrofit fizeram melhoria nos ativos para readequação e maior competitividade. Isso aqui são os destaques que eles trouxeram. É um fundo que hoje tem 5 ativos, então já está começando a ter uma certa diversificação, ponto positivo. Tem já quase mais de 300 mil metros de área quadrada.
11 inquilinos, o que também traz diversificação, ou seja, a gente teria que ver item por item, ativo por ativo, mas a gente observa que, teoricamente, é mais ou menos, não é isso, tá? Mas é mais ou menos 2 inquilinos por ativo. É importante porque, teoricamente, você não fica dependente de um inquilino, que ele represente muito. A gente vai ver todos esses detalhes mais à frente. A vacância do fundo tá baixa, 2,6%. O prazo médio dos contratos está alto, quase 9 anos, é bem interessante. O patrimônio que a gente já tinha visto anteriormente. Tem uma boa liquidez aí, ó, um volume negociado. E um yield anual aí, hoje, mais ou menos na faixa dos 10% ao ano, que também é excelente. Aí eles falam, no mês de dezembro entregaram 76 centavos, que vai representar um yield de 10% ao ano e tal. Aí aqui ele fala, nova alocação multimodal Duque de Caxias, lá no Rio. Em 21 de dezembro, o fundo assinou o primeiro aditamento contrato de locação para a empresa Infracommerce. Então assim, ó, isso vai representar aqui, ó, mais 0,01% de 1 centavo. Como aditiva, a vacância física do empreendimento reduzirá para 18,75%. Tá? E o fundo passará a ter 2,59% de vacância física total. Então, assim, ó, ponto positivo, a gestora tem conseguido se movimentar e tem conseguido começar a alocar os galpões. Mais pontos interessantes, ó. Conclusão da aquisição do Galpão Guarulhos. Em 9 de dezembro, o fundo realizou o pagamento da terceira e última parcela referente à compra desse ativo. O pagamento é referente à aprovação junto ao governo estadual, obtida por parte do vendedor, e a possibilidade de expansão do ativo em área de terreno remanescente do imóvel. Aqui vê as fotos do imóvel, né? Então, essa aqui é a área que ele pode... preservação permanente. Aqui é a área de futura tintas. E aqui é onde ele pode expandir o imóvel aí. Aí ele fala... Com a liberação da área adicional, o fundo estará habilitado para iniciar análise de implantação, desenvolvimento e projeto executivo, busca por novos inquilinos. Então, a área a ser construída... a apenas 5 minutos da rodovia Presidente Dutra, muito bem localizado o imóvel. Pontos positivos. Obras no galpão aqui, melhorias, retrofit, que eles falaram lá, ó. Guarulhos aí, futura tintas. Limpeza e retirada da antiga cobertura, finalização de demolição, remoção de entulho, início de concretagem. Então, após as devidas aprovações aí, o projeto de melhoria, né, de uma obra de atualização, uma obra que vai fazer um melhoramento no imóvel. Então, em dezembro, houve um maior avanço na operação aí, necessários para a operação. A obra terá seu cronograma físico de intervenção se iniciando a partir do empreendimento, onde haverá as instalações dos principais equipamentos do ocupante. Até o momento, houve investimento de 1,4 milhões dos 18 milhões para a obra aí. Obras no One Park também. As obras de modernização atingiram aproximadamente 95% do seu cronograma e até o momento já investiram 37 milhões. Então a gente vê um bom... assim, tá se movimentando a gestora, não tá parada, né? E aqui ele traz um resumo dos principais acontecimentos de 2021. Aí ele traz aqui, ó, de maneira resumida, entre os principais acontecimentos: locação de 2 módulos lá no Duque de Caxias, revisional de locação e prorrogação do vencimento dos contratos da BRF, ou seja, aumentou o prazo, né? Revisional de locação e prorrogação do vencimento de contrato de outra companhia. Aquisição do centro logístico de Contagem. Um AAA do setor logístico. Assinatura de pré-locação aí, lá do Galpão Guarulhos. Antes de finalizar a obra, manutenção do orçamento de retrofit do One Park. Continuando. Pagamento da última parcela lá da compra do Galpão Guarulhos. Aumento do prazo de vencimento dos contratos agora, que é quase 9 anos, e aumento de cerca de 19% na distribuição dos rendimentos por cota na comparação com o primeiro semestre de 2021. Então isso aqui é bem expressivo, né? E um acréscimo de 25% em comparação com o segundo semestre de 2020. Então, teoricamente aqui, gente, é como se tivesse valorizado 19% dos seus rendimentos. É muita coisa, né? Então, positivo aí também. Vamos à frente. Aqui ele fala o seguinte sobre caixa, obrigações futuras. Então, olha só. Caixa inicial 16 milhões, investimentos em FIIs mais 4,8. Então ele tem liquidez 21 milhões disponíveis. O que ele vai gastar? 2 milhões na obra do One Park, mais 16 Guarulhos. E após isso, o caixa final, excluída a terceira parcela, teoricamente vai sobrar 3 milhões. Então ele fala que o fundo está 100% operacional, sem alavancagens. É difícil a gente ver hoje um ativo sem alavancagem, né? Em setembro de 2021... o fundo antecipou o pagamento da segunda parcela. Então, se está antecipando, é porque, né, tá saudável, né, financeiramente. E até abril de 2022, o pagamento da terceira parcela de 130 milhões. O pagamento dessa terceira parcela está sendo endereçado pela gestão do fundo, que segue analisando a estruturação de uma operação de alavancagem via securitização para quitar o último pagamento. Então, assim, não tem alavancagem, mas pode ser que tenha que fazer uma alavancagem para fazer o pagamento final aí, que é um valor alto, né? E aí ele não tem esse valor em caixa. Vamos à frente. Aqui ele fala sobre o posicionamento estratégico dos seus ativos.
Então, as áreas de expansão natural das capitais são notadamente historicamente reconhecidas por sua resiliência. Então, o que a gente vê? São Paulo, por exemplo, tá bem próximo aqui, ó, a região central, bem próxima à capital, bem próximo. Então, ele está em 3 regiões, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e tudo muito bem localizado. Então, eles fazem acompanhamento recorrente das condições de mercado logístico. Por fim, ressaltar que o fundo hoje é cogerido pela Rio Bravo e pela Telos, que a gente viu lá atrás, né? Então, bem positivo esse ponto aí. Vamos à frente. Aqui a gente entra na parte do DRE, demonstrativo de resultado do fundo. A gente vê que a taxa é 0,84 e o mínimo de 176 mil de pagamento aí. E o que eu disse, ó, destrinchou, o que vai realmente para a gestora é 406 mil. Sendo que, se você antes olhasse o relatório, diria que iria, ó, 750 e tantos mil. Então isso aqui são outras despesas que o fundo tem que não vai para o bolso do gestor. Para mim o que interessa é o que eu estou pagando para esse cidadão. Quanto que eu estou pagando? Porque essas outras taxas, cara, essas outras despesas é o seguinte. Se você tem um imóvel físico, você tem que pagar IPTU. Às vezes está incluso no contrato ou não, mas você tem despesas de fazer melhorias no seu imóvel. Você tem que pagar imposto de renda sobre o seu capital. Você tem que custos com imobiliária ou não, que seja, se você mesmo for gerir, você tem o seu custo de tempo, custo de oportunidade. Então, enfim, é normal no imóvel normal ter essas despesas, então não vejo problema nenhum. Vamos calcular o que isso aqui, esses 406 mil, está representando frente a essas duas receitas, e depois a gente vai ver o que o total acumulado aqui no ano está representando frente às duas receitas aí. Então, primeiramente, a gente vai somar esses dois valores aqui, ó, que é o rendimento de FIIs e aluguel, 5.311 mais 145, 5.311 mais 145 igual 5.456. Então, ó, 406, que eu vou arredondar para 407, vezes 100 dividido por 5.456, acredito que seja isso. 7,45% a taxa atualmente, dentro dos 15 que eu reputo ser saudável, ser aceitável para um gestor, bem dentro, tá? Bem em linha. Então, aqui a gente vê o seguinte, tem certas gestoras que conseguem gerir com 7, 8, 9% e outras cobram 15, 20. O que está acontecendo? Então isso aqui para mim é um fator primordial. Eu não quero ficar pagando caro para alguém administrar um negócio para mim. Vamos ver no geral aqui, ó. 56682 mais 902 igual 57584. Então vamos ver aqui 57584 dividido por 57584. Então a gente vê que no acumulado dos últimos 12 meses a taxa sobe para 8,37, mas ainda assim, para mim, excelente na minha humilde opinião. Vamos à frente. Eu estou passando a trazer a foto dos ativos. Por quê? As pessoas pediram e estão tendo boa aceitação, está tendo um feedback positivo. Até mesmo porque, para você começar a ter sentido que você não está investindo nesse ticker aqui isolado. Quando você começa a ver esse ticker piscando, SDIL, subiu, desceu, subiu, desceu. O que você realmente tem que se importar é saber se os ativos que o fundo detém estão bem. Recentemente a gente viu que teve ativo aí que pegou fogo. Mas e aí, o que aconteceu em detrimento disso? Ora, tem seguro. Esse seguro provavelmente vai cobrir até os aluguéis que o fundo vai deixar de receber. Então, assim, tem várias garantias. É esse ponto que você tem que preocupar. Então, poxa, será que o meu ativo tem seguro? Se isso não está claro aqui no relatório gerencial, você vai entrar em contato com a gestora lá, vai mandar um e-mail lá para o RI e perguntar. É o seu papel como investidor esclarecer esse tipo de situação. E isso você deve se preocupar. Agora, se a cotação subiu ou caiu por uma situação momentânea de mercado, por uma situação às vezes que ninguém nem tem explicação, isso pouco importa. Enfim, One Park, ele tem o Galpão Guarulhos, o lá de Duque de Caxias, International Business Park, olha o inglês do garoto, Centro Logístico Contagem, enfim, os ativos 100% locados aí, à exceção desse multimodal lá em Duque de Caxias, né, esse aqui, no qual ele está 81% ocupado e isso traz ocupação de 97%. Contratos típicos e atípicos dentre os contratos que o fundo possui. E aqui a gente vê um ponto interessante, ó. O fundo, o ativo, eles representam ali, ó, 24, 25, 40%. Então, esse Centro Logístico Contagem representa 40% das receitas e isso está alocado para os Correios. Então, assim, por meio de um contrato atípico. Isso aqui, para mim, é algo preocupante no fundo. Esses outros percentuais aqui, de 20, 25, é até aceitável, tendo em vista que o fundo só tem 5 ativos. Se a gente visse algo contrabalanceado, seria mais ou menos 20% para cada ativo. Ainda é um número alto. O ideal é que tenha menos dependência.
Mas o ponto principal aqui é o seguinte. Primeiro, esse ativo representa 40% da receita e ainda é um único inquilino. Então, nesse ponto de ter um único inquilino, isso é um ponto preocupante, negativo. Contudo, é um contrato atípico que traz segurança enquanto estiver vigente esse contrato. O ponto de se preocupar é quando vencer esse contrato. Então, até lá, de duas, uma. Ou o fundo tem que conseguir renovar, e geralmente, às vezes, renova com reajustando para baixo o contrato, ou até lá, isso aqui tem que representar um percentual bem menor para o fundo aí, para não prejudicar o ativo, né? Enfim, vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê exatamente essa ideia que a gente viu ali atrás, tá? Então, assim, hoje, meio a meio, 48% das receitas dos contratos atípicos, 52% típico, tá bem balanceadinho aí. Tem contratos aqui, ó, na sua metade IGPM, outra metade PCA. Temos que ver como é que eles vão conseguir repassar esse IGPM ou não, vai ter que ter muita renegociação. Como a gente já viu ali atrás, ativos 30, 25, 4, 41% aí, o lá dos Correios, né? E os locatários aí, um percentual alto para os Correios, 41%. BRF, mais 27%. Braskem, 14%. E aí os diversos aí, 17%. Então, também mais um outro inquilino com um percentual alto de concentração. Então, sim, isso aqui é um risco que você tem que estar ciente que você está correndo. Ninguém espera ou deseja que ocorra um mal. Mas, se até lá os Correios foram vendidos, se até lá quem comprar os Correios não quiser o ativo e tudo, então assim, são várias nuances. E o BRF? E se BRF falir? E se BRF não quiser mais esse imóvel? Então assim, dificilmente que a gente vê que são imóveis muito, muito, muito bem localizados. Então isso aqui é um ponto muito positivo do fundo, mas você tem que estar ciente disso. 27% de dependência é algo que tem que tentar diminuir o quanto antes. Diversificação para o setor de atuação, outro ponto muito positivo. E aí o que acalma um pouco o coraçãozinho das pessoas ano que vem vão vencer 18% dos contratos. Então durante esse ano agora e o ano que vem tem que ter atenção para ver isso aqui, como é que vai funcionar as renovatórias. Mas vai começar a vencer um quantitativo bem maior a partir aí de 2025. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do S-Deal são somente essas informações. Gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta o que você achou do vídeo, o que você achou desse fundo. Você investe nele? Você tem vontade de investir? Não é o meu preferido, mas sim eu reputo ser um excelente fundo imobiliário. Tem esses pontos fracos que eu elenquei aí, que eu destaquei para vocês, mas é um fundo bem interessante. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Torne-se membro, 10 centavinhos, vai nos ajudar imensamente. Abra uma conta na Clear, PicPay, Mercado Pago. Ou faça uma doação lá para o nosso Pix. Tudo isso vai nos ajudar imensamente. Vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides bem interessantes a respeito desse fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't wanna see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me I got no real reason to worry, my mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? The last one. I've heard stories about exes music licensing reimagined, wedding day, professing all the love from a once upon a time that they threw away, and the fear that I'm